por meio de tantos Pedros, Goiânia foi construída. Os imigrantes aqui presentes contavam sempre experiências semelhantes. Contavam que vieram em animais ou a pé, quase sempre em longas viagens. Assim se caracterizavam os pioneiros da Vila Nova. O que eu acabo de ler é parte da dissertação de Fernando Viana Costa, intitulada Um Ornitorrinco no Cerrado, Bairros Populares e Outros Pioneiros na Formação e Expansão Urbana de Goiânia. Ele pesquisou 2 bairros tradicionais da cidade, a Vila Nova e o setor Pedro Ludovico, que não estavam no planejamento dos idealizadores iniciais da nova capital. Fernando Viana é mestre em História pela Universidade Federal de Goiás. Tem experiência do ensino básico até a pós-graduação. É professor efetivo do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia de Goiás, em Itumbiara. Olá, Fernando, um prazer ter você aqui no TBC Memória. Olá, Enzo. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa tão importante, né, que tem dado uma contribuição aí para as memórias, né? Perfeito. Eu vou pegar o título do seu trabalho, esse palavrão aqui, um ornitorrinco. Eu não estava mais para um trabalho de biologia. Por que você colocou esse nome aí? Então, isso foi uma influência do sociólogo Francisco de Oliveira ao pensar a modernidade brasileira, né? A sua particularidade. Então, esse bicho estranho, que é um mamífero com um bico, que bota ovos, e exatamente por ser estranho, ou que o Alexandre Gonçalves, por exemplo, vai chamar dos limites da nossa modernidade, eu entendi que era uma boa imagem para a gente poder pensar a Goiânia, né? Como esse bicho estranho no Cerrado, porque se desenvolve a partir de uma modernidade, como está nos traços do Atílio, do Armando de Godoy, mas também surge nas contradições de um lugar em que se alimenta do atraso para garantir o projeto moderno, né? Esse atraso que você se refere seriam as questões sociais, de excluídos, de pobres, etc.? Eu acho que tem várias dimensões desse atraso, né? Porque nós estamos falando da periferia da periferia. Então, o que significa isso? São Paulo passou por um processo de industrialização importante, e a expansão da fronteira e a nova dinâmica, né, das terras goianas, né, acabaram levando a essa ocupação e um projeto de poder das famílias do Sul e Sudoeste, né, com o Pedro Ludovico estando à frente. Você se refere do Sul e Sudoeste do estado de Goiás? Isso, do estado de Goiás, quando aquelas famílias que queriam dinamizar o território do ponto de vista econômico, né, se aproximaram, portanto, de um projeto maior, que era o projeto ali dirigido pelo Vargas, né, quando o interventor entrou. E o projeto da capital ele é uma síntese, portanto, que converge por aí interesses tanto dessa nova oligarquia que disputa com os caiados, querendo modernizar, e aí a ideologia do progresso, da modernização, todo o discurso em torno de que a Goiás, a antiga capital, era atrasada, insalubre, que era necessário sair daquele lugar. Então tem toda uma construção da ideologia do progresso que se afirma nas linhas modernas, por exemplo, da arquitetura do Atílio. Mas tem aí, para viabilizar essa dita modernização, as relações dessa periferia, as relações concretas daqueles que vieram construir a cidade e a forma como isso ganhou nesse território. Você falou em progresso, modernidade. Vê à minha cabeça aqui a nossa bandeira, ordem, progresso, positivismo, Estado autoritário que o Brasil vivia. Tem relação tudo isso? Com certeza tem relação, né? Porque o que a gente está vivendo aqui nesse momento é exatamente essa ideia da construção ideológica, da planificação do território, da racionalização do território, de levar à frente um projeto que capture essas terras, e isso é feito de uma forma a construir uma ideia do moderno, né, que precisa ser propagado e, ao mesmo tempo, disciplinar os corpos. Então, a gente vai ver, como você bem colocou, né, um período marcado, 37 a 45, por exemplo, nós estamos falando de uma ditadura efetiva, Estado Novo, né, do Estado Novo, né? Então, Goiânia também é fruto dessas relações autoritárias que estavam sendo construídas aqui, das suas contradições, porque você tem tensão e negociação, né? Agora, quem é capaz de entrar na negociação, né? Essa que é a questão com um Estado tão fechado como era. Só quem tinha poder político que negociava. Acredito, Enzo, que dá para a gente pensar e diferenciar a partir daqueles que estavam no projeto para a construção. Por exemplo, os fazendeiros que doaram as terras, né? O Aristides Moisés diz, né, num livro dele,
que com o título Goiânia Não Planejada, né, ele vai dizer que havia ali um princípio do é dando que se recebe, né? Ou seja, aqueles que doaram as Fazenda Serrinha, Fazenda Macambira, Fazenda Botafogo, foram doações, né? Esses tiveram um poder de influência grande. Num primeiro momento, tiveram seu projeto cerceado. A cidade foi controlada, o plano foi, ali num primeiro momento, de controle urbano que de fato seguia as linhas do Atílio, né? Mas as terras foram doadas esperando a valorização dessas terras. Esses, sem dúvida, são aqueles que na tensão e negociação terão maior capacidade de intervir no projeto e no desordenamento posterior da cidade. Ou seja, está nascendo ali, Enzo... O desordenamento, você fala, já é especulação imobiliária. Exato. Eu ia tocar exatamente nesse ponto, porque aqui nasce talvez um dos maiores problemas da cidade, que é atual. Por isso que não falar de história, né, não é a gente falar só do passado, é a gente pensar como é que permanecem esses problemas. Porque ali, por exemplo, o Adrielino Moraes, que doou as terras da Fazenda Botafogo para o município de Campinas e que foram doadas, né, para a construção de Goiânia, esperava na sua parcela de terra a urbanização e a valorização das terras. Então esse grupo vai pressionar para mudar o plano e para ampliação do projeto inicial de Goiânia. Especulação imobiliária já nasce ali na origem da construção de Goiânia, porque não tinha os recursos para a construção da cidade, e o próprio Armando de Godoy, né, já escrevia isso, que se esperava que viriam daí os recursos da venda dos lotes. E aqueles que doaram as terras esperavam, especular vem de esperar, né? Então eles estão aí esperando o momento de cobrar a fatura e cobraram. Pois é, você até citou o Adrielino de Moraes. A título de curiosidade, nós fizemos um TBC Memória com a jornalista Malu Longo, que escreveu um e-book sobre ele, conta justamente essa questão. Doou uma parte, mas vendeu outra, e, pelo que a gente viu, recentemente só que os herdeiros receberam a parte, nem isso acabaram recebendo alguns desses. Né? Exatamente. Bom, vamos colocar historicamente, da prancheta de Armando de Godoy e Atílio Correia Lima, não se pensava em Vila Nova, não se pensava em setor Pedro do Vico, é isso? Isso. Né? Se a gente pega ali, são momentos diferentes, né? Eu vi que vocês estiveram aqui, por exemplo, com a Ana Maria, que trabalhou, né, com a obra do Atílio, e são momentos diferentes, né? A gente vê que o Armando de Godoy vai fazer aquele relatório inicial, né, para apresentar a viabilidade do lugar, né? Posteriormente o Atílio irá trabalhar até 1935 e o projeto ali do Atílio vai culminar com um desenho, né, por assim dizer, que tem toda uma funcionalidade em que não estaria presente ali a Vila Nova, né, e nem o setor Pedro do Vico, né, porque e aí é evidente que fica a questão, né, afinal de contas não estava, e se não estava, por que que entrou, né, como que entrou, sendo que o Estado controlava a urbanização, o projeto, né, uma coisa que todos os estudiosos de Goiânia parecem ter um certo acordo, é que nesse primeiro momento há um controle efetivo do plano, né. Então ali até o início da década de 40, né, parece que o projeto tinha tudo para se realizar tal qual os seus idealizadores tinham concebido, né. O que será que fez com que aparecesse outro desenho, né? Aí é a pergunta que talvez... Você citou agora há pouco o programa com a professora Ana Maria Diniz, arquiteta, e na entrevista dela, no trabalho dela, ela deixa claro, né? Já abordei isso em outros episódios também aqui do programa, da questão da especulação e dos irmãos Coimbra Bueno. O capital especulou a cidade logo no começo? Logo no começo, né? Há uma trajetória em que as divergências ali entre o Atílio e os Coimbra Bueno, que eles assumiram, na verdade, a superintendência de obras, o que é muito curioso, né? Porque eles assumem a superintendência de obras, mas são contratados também para gerir as obras. No bom português, a raposa cuidando do galinheiro? Me parece que sim, né? Dá para a gente dizer isso tranquilamente, porque eles tinham interesses e, inclusive, fizeram, né, a inclusão ali de terras que eles receberam do ponto de vista privado, né, no projeto que dá origem ao setor Coimbra, né? Então, daí a crítica colocada a esse momento. Agora, só voltando a esse ponto lá da Vila Nova, né, assim, que eu acho importante a gente... Na margem do Córrego Botafogo, se a gente pegar desde o início ali de 30, chegam os operários para a construção. O próprio Atílio, inclusive, vai ter um desentendimento no início, porque ele é obrigado a ficar nas obras, ele não queria, né, a Ana deve ter comentado isso, e ali monta-se um barracão para acompanhar as obras, né, nas margens do Botafogo. O que a gente percebe? Que ali começa uma ocupação daqueles que seriam
os construtores necessários para a execução do projeto moderno, mas para eles não havia um planejamento que daria conta, né, das casas que eram necessidades fundamentais da existência. Inclusive a gente tem imagens, né, de casas de pau a pique, folhas de árvore sendo construídas. Isso, exatamente. Então, que são imagens muito fortes para a gente pensar, se a gente pensar que no cadastro predial de Goiânia, da década de 40, aparece já, né, ali de 1940, esse cadastro predial, mostrando os casebres nas margens do Botafogo, e ele é já intitulado Concentração Operária de Goiânia. Então, ou seja, o próprio poder estabelecido ali já percebia, né, durante a década de 30, que era impossível não negociar com aqueles que chegaram ali, porque o projeto dependia deles. E uma coisa importante, foram 2 levas de construtores, né, que vieram para a construção de Goiânia. Um deles, aqueles os chamados especializados, que eram estrangeiros que vieram para a construção de Goiânia, muitos se assentaram ali no bairro Popular, né? E aqueles que vieram de correntes migratórias atraídos, expulsos da sua condição de origem, né? Um povo nordestino aguerrido que veio para a construção da cidade e que se assentou aqui no sonho desse novo lugar, né? Quer dizer que você, em um trecho, você fala, Goiânia nasceu Goiânia, mas nasceram muitas cidades. É isso que você quer dizer? Isso, são várias cidades, ou seja, nasce a cidade planejada e a cidade não planejada ao mesmo tempo. Por isso, talvez alguns autores, né, agora para fazer o contraponto de cidade planejada, tem surgido muito o título. Cidade, aliás, já é antigo, né, porque o Aristides Moisés já tinha o título de cidade não planejada. Agora tem o desplanejamento, né, tem gente falando dessa condição, ou aquele projeto que teria deslizado, né, como alguns querem. Na verdade, nasceu tudo ao mesmo tempo. Porque o projeto não planejado, ele era necessário para o projeto planejado. Por isso a nossa modernidade, ela não é a busca de uma modernidade a qual a gente precisa alcançar ideal. Na verdade, o que o Alexandre Gonçalves destaca, né, a modernidade possível, né, é essa, ou seja, o nosso moderno se alimenta do atraso. Né? Porque nós estamos nessa periferia da periferia e os bairros ali que estão à margem do projeto, eles são necessários. Por isso a negociação. Quer dizer, não tem como não negociar. Tem um trecho do Eli Brasiliense... Eu posso te pedir para você ler no próximo bloco? Nós temos que ir para o intervalo. A gente já começa com esse trecho do Eli Brasiliense e falando de Vila Nova e setor Pedro Ludovico. Pode ser? Tá certo. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Um ornitorrinco no Cerrado, bairros populares e outros pioneiros na formação e expansão urbana de Goiânia. Esse é o título da dissertação de mestrado do historiador Fernando Viana Costa, que trabalhou o surgimento de 2 bairros que hoje são tradicionais em Goiânia, a Vila Nova e o setor Pedro Ludovico. No bloco anterior, o Fernando pediu para ler um trecho de um livro de um grande pesquisador goiano, Eli Brasiliense. Fernando, é com você. As estatísticas afirmavam que se construíam mais de 3 casas diárias. Os forasteiros se espantavam com o preço dos lotes, 1.500.000 cruzeiros por um pedaço de terra no centro, em zona comercial. Chão para residência não se comprava mais por 200 mil. Os aviões já desciam em cima de um loteamento no aeroporto condenado. Gente pobre apanhava quase todo dia, os olhos assombrados nos agressores, sem compreender por que terra sem arame farpado, sem estacas e sem sinal de benfeitoria, não era de todo mundo. Pois bem, qual que é o sentido de você fazer a leitura desse trecho? O que você contextualiza? Esse livro do Eli Brasiliense, né, eu tive contato com ele durante a pesquisa e ele é um relato literário do início da nossa capital. Né? É um livro gostoso de ler e ao mesmo tempo trazem personagens que eles se encontram com os relatos dos antigos moradores e com as pesquisas de história oral daqueles que construíram a cidade, porque traz exatamente aqui nesse trecho que eu li essa separação entre os homens do centro e os homens dos bairros, né, que estavam ali colocados. E as pessoas assustadas, por que será que aquela terra que não estava demarcada, que não estava cercada com arame farpado, que não era como era o costume das pessoas que vinham, né, da roça e muitos que vieram, né, do êxodo rural,
encontravam e buscavam adentrar esse território, mas eram colocados para fora, né? E a gente encontra isso nos relatos dos antigos moradores, né? Tinha jagunço do interventor expulsando as pessoas? Onde você achou essas informações? Olha só, a gente trabalha com a perspectiva da história oral e ela nos ajuda muito a complementar, ela não constrói exatamente uma outra história, mas ela complementa a partir de indícios que a gente tem nos documentos, né? Então a gente encontra nos documentos uma tensão em torno dessas terras e a gente encontra na história oral com uma credibilidade da memória coletiva, ou seja, daqueles eventos que uma experiência compartilhada de grupos relatam e essa experiência ela fica firmada numa base comum, no caso os próprios bairros, né? Então aparece aqui o Luizão, o Paz Landim, né, que eram fiscais que atuavam no sentido de controlar a ocupação dessas terras. E eles estão presentes nos relatos de quase todos os antigos moradores, tanto da Vila Nova e ainda assim na transição para o setor Pedro eles atuavam. Você chegou a ter contato com alguns desses pioneiros ou filhos deles que relataram isso para você? Nós conversamos mais com filhos de pioneiros, porque a não ser daqueles que chegaram quando crianças, né? Porque muitos não estão mais, né, vivos, né? Agora, da família do Boaventura, né? Ou se a gente pegar no setor Pedro, os filhos do Pedro Alagoano, né? Que estão vivos, o Pedro Alagoano mesmo não está, né? Que é lá se a gente pegar Vila Nova, por exemplo, o setor Pedro, a gente teria a família Boaventura, por assim dizer, aqueles que chamam atenção por conta da atuação em torno da questão social na Vila Nova, e no setor Pedro Ludovico a gente tem a família do Pedro Alagoano, né, que é um outro personagem emblemático, porque a família relata que ele inclusive veio do cangaço, né, e chegou em Goiânia e foi trabalhar com o Pedro Ludovico e acabou sendo o demarcador inicial das terras do setor Pedro Ludovico, né. Vamos voltar para Vila Nova. Boa Ventura, a Praça Boa Ventura, famosa na Vila Nova. Os mais jovens talvez possam não saber quem estava sendo homenageado. Quem é esse Boa Ventura na Vila Nova? Então, Boaventura de Andrade, ele foi um líder comunitário muito importante, pedreiro, né, um trabalhador braçal, que ficou muito conhecido pela sua iniciativa ali de mobilizar as pessoas para defender a construção das casas populares, né? Tem um relato, inclusive, de que ele chegou aí de bicicleta até Rio Verde procurar o Pedro Ludovico para poder conseguir uma autorização de construção de casas. Ele viajou 220 quilômetros de bicicleta. Bom, esse é um relato que é muito comum, inclusive, né? Se a gente pega da origem da cidade, daquelas sagas mesmo, né? De quem passa dias e dias, né, viajando, como os que chegaram para a construção da cidade, né? São vários relatos nesse sentido, né? E o Boaventura, ele é um personagem muito importante nesse sentido, porque ele expressa talvez um pouco dessa atuação comunitária do início da cidade, e ele ascendeu como vereador, foi eleito, né, por vários mandatos, né? Depois dando origem, já na década de 40, a ajudar a organizar ali a Liga dos Amigos da Vila Nova, né? O que era essa liga? Essa liga ela tem esse intuito de realizar ações comunitárias, né? Que está ligado desde a serviços ali, pequenos serviços da comunidade, até a garantia de direitos sociais como a construção das casas, né? Inclusive uma atuação foi junto ao governo federal e conseguiu um financiamento à época junto ao governo federal para que fizesse um financiamento com um custo mais baixo, né, de casas populares ali posteriormente. Mas antes disso, né, assim, a atuação ela se dá antes da Liga dos Amigos da Vila Nova, quando nessa transição da década de 30 para a década de 40, ali, por exemplo, a Praça Boa Ventura ainda não era nem a praça, né? Porque a praça ela vai se urbanizando, né, posteriormente na década de 40, mas os relatos ali são de que as festas aconteciam ali. Quer dizer, ninguém desenhou uma praça, ela surgiu do crescimento da cidade. No primeiro momento não, vamos dividir em dois momentos, né? Se a gente pega os planos ali até a década de 40, ele não aparece, né? Então o que a gente tem? O decreto de 1947 é o que vai aparecer, se a gente pegar a planta, né? A gente vai ver nitidamente o lado leste aparecendo na planta de Goiânia. Não existe, se você comparar e colocar os dois, nós vamos ver que nos desenhos do Atílio, né, no que estava sendo pensado, não tem a região leste do Córrego Botafogo, onde está a Vila Nova. Portanto, não tem praça, não tem nada disso. Mas essa região ela vai sendo ocupada
pelos moradores operários da construção da cidade, e eles vão garantindo seus espaços de lazer. Surge ali uma doação de terras também para a igreja, né, naquele momento, como surge também... Que a igreja era da praça, né? Isso, que é a igreja católica, né, que tem a sua origem ali, antes era uma capelinha, e surgem os primeiros jogos ali de futebol de Várzea, né, que é o joguinho lá que era coordenado pelo padre Balastieri. Que um dia esses jogos resultaram no Vila Nova Futebol Clube. Há polêmica sobre isso, né? Há polêmica sobre isso porque, inicialmente, os jogadores, por assim dizer, eram exatamente as pessoas, os populares ali da construção do bairro, né? E depois, quando vem um registro do futebol goiano, muda-se um pouco essa perspectiva, mas não há dúvida de que a origem desse futebol e desse lugar de memória, de pertencimento que se tem ainda com o Vila Nova vem... Como um time de massa de trabalhadores. Sem dúvida alguma vem daí, porque a Vila Nova é a principal concentração operária da cidade, né? Então, ali é o lugar onde a dinâmica vai se construindo a partir da intervenção dos populares. Depois de 47, se a gente olhar o mapa, aí aparece. Curioso, tem um relatório do Pedro Ludovico para o Vargas, do final de 30, isso me deixou muito, assim, né, tentando entender esse movimento, porque é uma tensão e negociação o tempo todo na década de 30. Ao mesmo tempo que a Superintendência de Saúde à época pede a demolição das casas no final da década de 30, no final da década de 30 tem um relatório do Pedro Ludovico Vargas dizendo que vai ter a construção de um bairro popular naquela região. Então, veja, né, Vila Nova era e não era o tempo todo, né? E surgiu desse processo, portanto, de tensão e negociação. E aí, efetivamente, é a planta de 47 que vai dar conta. Vivia um drama shakespeariano. Né? Vamos falar agora um pouco mais do setor Pedro Ludovico. A Vila Nova surgiu com a construção de Goiânia, era uma área para ser área industrial. Ok. E o que é hoje o Pedro Ludovico, o setor Pedro Ludovico? Um bairro grande, extensão. Quando ele surgiu, por que ele surgiu? E mais, qual a participação dos nordestinos nos dois bairros? Bom, vamos começar pela última, né, dos nordestinos, né? Há vários trabalhos já consolidados nesse sentido, que os nordestinos eles são a base da construção de Goiânia, dessa onda migratória. A gente falou de dois operários, né? Aqueles que eram os especializados, e a gente vai ver uma diferença disso muito grande, dos operários que eram aqueles das ondas migratórias. Essa onda migratória, que muitos autores falam, são os nordestinos que estão sendo expulsos por conta da seca, por conta das condições difíceis de vida e estão migrando para cá, em dois momentos. Um atraídos por Goiânia, que é uma propaganda gigantesca em torno da construção de Goiânia. Sim, fazia-se propaganda em jornais de São Paulo. E isso foi divulgado, né, em todos os lugares. E os especializados, ou seja, aqueles que chegavam aqui para trabalhar, encontravam uma situação muito adversa. Eu não sei quem já teve contato com isso, mas, por exemplo, um trabalhador na obra de Goiânia ficava, às vezes, 4 meses sem receber. E quando ele ia receber, ele tinha que trocar o valinho que ele recebia com um agiota descontando 25% do que era o que ele iria receber. Então isso fez com que Goiânia ficou muito mal falada entre os operários especializados e ninguém queria vir para cá, né, participar dessa empreitada, dessa construção. O que aconteceu é que essa onda migratória, né, dos nordestinos que vieram acabaram assumindo em boa medida a construção da cidade. Teriam vindo porque não tinha muito a perder, não tinha nada. Porque foram expulsos e atraídos, né? Estavam sendo expulsos de uma condição difícil e atraídos pelo sonho de uma cidade, de um projeto, né, que se anunciava como as melhores condições. E é evidente que nós vamos ter pessoas que se realizaram e ficaram no lugar, porque o que a nossa pesquisa conseguiu pegar foram, inclusive, um dado mais otimista, por assim dizer, né? Que são aqueles que ficaram no bairro da Vila Nova, permaneceram e contam o seu relato, mas a gente tem relatos mais difíceis, daqueles que não conseguiram ficar e acabaram sendo expulsos, né, dessa terra, subindo inclusive para o setor Pedro. Por que eles eram chamados de macambira e ficou até um termo pejorativo? Já passou um pouco isso, né? Antigamente falava-se mais, mas lá da macambira era sinal de depreciativo mesmo para quem morava naquela região. Isso. Tinham dois sinais depreciativos. Em relação aos da Vila Nova, eram os do Botafaca, ou Botafogo de Baixo, né? Que era considerado o lugar mais violento. Depois do córrego Botafogo. Isso. E, no caso do setor Pedro Ludovico, os macambira ficaram conhecidos assim por conta, na verdade, era uma planta, né? Que os nordestinos cultivavam muito, que era muito utilizado para alimentação de animais, concentrava água e era muito utilizado pelos nordestinos. E curioso, porque, na verdade, a fazenda que foi doada
levada para o setor Pedro Ludovico é a Fazenda Serrinha, né? E não a Fazenda Macambira. Mas o nome, pejorativamente, como você bem disse, acabou ficando os Macambira. Há quem perceba os Macambira, não só de forma pejorativa, tem aqueles que acabaram criando uma relação afetiva, né? De serem chamados de Macambira. Então tem uma dualidade, né, nessa. E durante muito tempo o próprio nome do bairro, setor Pedro Ludovico, falava assim, lá no setor, também recebeu essa carga preconceituosa, né? Essa carga preconceituosa, por conta principalmente pela forma como essas ocupações se construíram à margem, né? Então, aqueles que migraram da Vila Nova, porque 47 aparece a Vila Nova, então a gente tem já um desenho, né? Da construção ali das casas que vão ser organizadas e aqueles que não se enquadram dentro do loteamento previsto, eles vão ser expulsos dali. E a gente vê a ação violenta nesse período, expulsando, né, para um outro lugar. Esses que foram sendo expulsos, muitos migraram para cima, então chegaram onde viria a ser depois o setor Pedro Ludovico. Saíram do leste da cidade para o sul da cidade. Exato, exato. E ali se destaca a atuação de nordestinos numa perspectiva diferente. Alguns que já se aproximaram do poder estabelecido e passaram a demarcar as terras ali, como foi o caso da família e do próprio Pedro Lagoano, né, que talvez seja o personagem mais conhecido quando a gente pergunta sobre os pioneiros do bairro, que é o caminho que a gente percorreu, né, aparece o Pedro Lagoano, que é a experiência dele uma espécie de alegoria da nossa modernidade. Fernanda, a produção me falou que o nosso tempo estourou 30 segundinhos. Qual que é a importância de Vila Nova e setor Pedro Ludovico para a nossa capital? Vila Nova e setor Pedro Ludovico são bairros marginais, nascidos fora do plano original, em dois momentos diferentes. Um, construtores da cidade, que eram os operários, concentração operária, e dois, os imigrantes que vieram, tanto saindo do deslocamento da região da Vila Nova, como os que vieram para a construção de Brasília, atraídos para aquela região, já agora, no momento em que a especulação imobiliária abriu loteamentos sem a necessidade de infraestrutura, é o segundo movimento da construção da cidade. Perfeito. Fernando, nosso tempo estourou, agradeço muito a sua participação, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Enzo, obrigado, TBC Memórias, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, então. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Muito obrigado, então. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.